paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, tua certeza o vencer, e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz. Vamos construir. Vamos construir a paz. Vamos construir a paz. Vem comigo, traga a tua alegria de viver, tua esperança, tua certeza o vencer, e vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz. Boa noite, queridas irmãs, boa noite, queridos irmãos, muita paz. Vamos construir um mundo melhor, construindo primeiro a paz em nossas consciências e em nossos corações. E nada melhor, já que escolhemos o caminho da doutrina espírita, recebemos essa bênção dessa existência, de termos essa doutrina maravilhosa que nos indica esse caminho de amor, de fraternidade, nada melhor do que estudarmos continuidade aos estudos desta doutrina maravilhosa, especialmente aqui no Livro dos Médiuns. Inicialmente, nos desculparmos na semana passada pela ausência, tanto eu quanto o Carlinhos estivemos adoentados ao mesmo tempo, então não houve possibilidade de estarmos aqui. Hoje o nosso querido Carlinhos está com um problema na internet, aqui na região do Rio, né? Porque Carlinhos está em Campos, eu estou aqui em Comendador Levi Gasparian. A tia Sonedo já falou que ventou muito também lá em Niterói, choveu. Aqui no meu bairro, por exemplo, depois de ventar muito, parte do bairro está sem luz. Aqui fomos abençoados e o Carlinhos lá sem internet. Então, graças a Deus, com o apoio da espiritualidade amiga, vamos iniciar o nosso dialogando sobre o Livro dos Médiuns, mais uma vez com a presença. Boa noite, meu amigo Otacílio, seja muito bem-vindo e obrigado por estar mais uma vez conosco. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Alex, José Antônio, Josimeire, Denise, Alex, Ivanir, Neide. Nossa, um monte de gente agradável, pessoal alegre, o Marcos. É muito bom estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz. Nós também, com a sua presença e também com a presença de todos esses amigos que você citou, mais aqui também a Maria das Graças Lazzarini, companheiros que estão sempre conosco, e já sabem, nós estaremos aqui dialogando sobre o Livro dos Médiuns, então façam as considerações de vocês, façam as perguntas. A gente sempre pede que as perguntas tenham a ver com o tema. De vez em quando aparecem umas outras coisas, né, Otacílio? E aí deixa o convidado, assim, faz parte. A gente, às vezes, o convidado pede
um tempo. Poxa, deixa eu pensar nessa pergunta, porque os nossos amigos aqui participam, perguntam mesmo, isso é muito importante. Vamos fazer a nossa prece, como sempre o fazemos, para darmos continuidade, então, ao estudo do capítulo 27 ou 37? Eu já até me perdi. 27. 27, isso mesmo. Nem sei se tem 37 de cabeça agora, nem me lembro. Capítulo 27, um tema muito, muito interessante hoje, que é sobre mistificação. Então vamos à nossa prece, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por esse envolvimento de fraternidade e amor que aqui sentimos, irmãos, companheiros de jornada, com a proposta já há algum tempo de estudarmos essa obra, sublimar o Livro dos Médiuns. É a ciência espírita que nos conduz às reflexões filosóficas, mas que também não deixa Kardec de estar sempre considerando os seus aspectos éticos e morais, como encontramos no Evangelho. Porque a doutrina espírita é esse conjunto de reflexões e de conhecimentos que nos ajudam, como diz a música, a conquistar a paz em nossos corações. Que os amigos espirituais nos envolvam a todos, ao nosso companheiro Tassiro, e que possamos aproveitar cada minuto desse nosso encontro. Que Deus nos abençoe a todos. Com certeza o nosso amigo Carlinhos lá nos acompanhando, né? Não conseguiu se levantar na internet para entrar, mas vai estar nos acompanhando com certeza. Ô Tassiro, como definir para avaliar... Opa, eu acho que ele está tentando entrar aí. Se ele chegar aqui, eu jogo ele aqui na tela. Como definir mistificação? Para variar, duas perguntas numa só, né? Para a gente... Como definir mistificação e o que o Kardec quis dizer quando logo no primeiro item, 303, ele afirma: se ser enganado é desagradável, ainda mais agradável é ser mistificado. Então, como definir mistificação e como entender essa afirmativa do nosso querido Kardec? Então, a palavra mistificação, né, vem do verbo mistificar, significa falsear, enganar, não é? Passar uma mentira por uma verdade. Então, por exemplo, se você pega um quadro de Picasso, não é? E você faz uma análise e vê que não é dele, então aquele quadro é uma mistificação, né? Você aprende uma dada teoria sobre um determinado assunto, mas se aquilo está baseado em coisas falsas, aquilo não deixa de ser uma aparente verdade. Portanto, é uma mistificação. Então, no meio espírita, a mistificação é o ato dos espíritos desencarnados ou de médiuns, pseudo-médiuns mal intencionados, de fazer passar por verdade uma mentira. Então, é exatamente esse o significado da palavra mistificação. Quando Kardec diz, né, se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Porque ser enganado é você tomar, por exemplo, um espírito que chega numa reunião dizendo que é Manuel. E ele pode até ser Manuel, mas não é aquele que a gente conhece. Mas ele, então, se faz passar por. Então, ele é um enganador. Isso é uma enganação, certo? E a gente pode ser enganado nas reuniões mediúnicas. Então, para a gente não ser enganado, a gente tem que aprender a identificar os espíritos, certo? Então, isso não deixa de ser um escolho no trabalho mediúnico. Agora, a mistificação, ela toma muito lugar, principalmente nos grupos que não são sérios, porque esses grupos que não são sérios não tratam de assuntos de valor moral elevado. Então, ficam sujeitos a tapeações e mistificações de espíritos espertos que querem ou gracejar ou, na verdade, até mal intencionadamente, conduzir o grupo para um caminho tortuoso com consequências morais graves. Então, isso pode acontecer.
Mas Kardec é muito bom nesse capítulo, porque ele fala pouco, né, nessa sessão do capítulo 27, que é das contradições e das mistificações, porque ele fala pouco e passa a palavra aos espíritos. Eu acho que vale a pena depois a gente ler um trechinho aqui para mostrar isso bem, para que a gente possa compreender de onde vêm essas enganações e essas mistificações. Ótimo, perfeito. Não, vamos sim, vamos pensar nisso. Boa noite, Carlinhos. Conseguiu aí, meu irmão? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para vocês. Desculpe aí, porque minha internet está oscilando muito, mas consegui aqui. Vamos ver aqui onde eu vai. Se eu cair aqui, você já sabe. Cai, mas não se machuca, não, faz favor, hein? Deixa com a gente aí, firme. Isso mesmo. Ô, Tarsilo, olha só, vou até começar já. O nosso Alex, ele já fez uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue. O senhor disse que passam verdades por mentira, mas pode ser também mentira. Por verdade só. É o contrário, então, né? Eu não entendi que você tinha falado verdade sobre mentira. Falsas verdades. Ok, falsas verdades. Tá vendo? O Alex está prestando atenção. Os companheiros estão prestando atenção. Obrigado, Alex. Ele corrigiu a minha ordem das palavras. Agora, Tarsilo, às vezes a gente confunde a palavra mistificação também com... Poderia ser entendido o ato de se aceitar uma mentira como verdade por parte, vamos dizer assim, do encarnado com relação a um desencarnado, que é levado muitas das vezes a ser considerado um mentor da casa, a aceitar todas as orientações. Por parte do encarnado, eu posso dizer assim, eu estou mistificando também aquele espírito. A palavra se encaixa desse jeito ou não? Olha, na verdade, quando um médium recebe a comunicação de um espírito, se a gente não prestar devida atenção, não é? Pode não ser um espírito que está comunicando, pode ser um animismo. E aí o médium vai passar a verdade dele, que é, entre aspas, não é? Porque se você fizer uma análise de conteúdo e comparar com as obras básicas, que a gente por isso deve estudar e conhecer bem a doutrina espírita, se não passa, aquilo é uma pseudo-verdade, portanto, passa a ser uma mistificação. E, nesse caso, a mistificação é feita pelo médium. Não é? E, muitas vezes, o médium faz isso por pura vaidade, por desejo de ser médium, e nem sempre ele faz isso com uma intenção de enganar, mas com uma intenção de aparecer. Sim. Isso é muito comum. Agora, por outro lado, os mentores espirituais das casas espíritas precisam também ser conhecidos, porque todos os espíritos bondosos, todos os espíritos sérios, eles mesmos são incisivos, são contundentes com relação a isso. Não acredite em nós, analise para ver se tem conteúdo. Porque se você não analisar para ver se tem conteúdo, pode ser que uma comunicação com outro espírito que dá o meu nome, você acredite porque é do meu nome. Então, independente do nome, analise o conteúdo. Então, os espíritos superiores não se aborrecem com isso, mas os espíritos que querem enganar ficam injuriados, porque eles estão sendo analisados e podem ser descartados por isso. Então, eles não querem isso. Então, geralmente, os espíritos enganadores sutilmente querem colocar aquelas opiniões dele como uma verdade indiscutível, que a gente tem que aceitar de qualquer jeito. Então, geralmente, os espíritos bondosos não fazem isso. Você estava falando sobre isso, estava me lembrando aqui, logo depois do desencarne do Chico, tivemos uma reportagem numa revista de circulação nacional, eu não vou dar nomes, nem lugares, porque é muito próximo daqui, mas falando de uma médium de uma cidade próxima aqui de Três Rios, aqui no estado do Rio de Janeiro,
que estava sendo vista como a substituta do Chico. Durante um tempo, a nossa casa aqui, o GEAC, ela recebia um jornalzinho, um impresso, com mensagens dessa médium. E com a assinatura de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos. Eu comecei justamente com isso, Tarsila, começar a ler aquelas mensagens e a gente percebia, né, que além da falta de conteúdo, porque existem mensagens que elas são muito bonitas, mas você espreme assim, não tem conteúdo nenhum. Ou que é um conteúdo muito superficial. E fora isso, quando você estuda, então a gente sabe características do trabalho de André Luiz, da Joana de Ângeles, do Emmanuel, e você não encontrava essas características das personalidades, do trabalho desses espíritos. Então eu pensei, conversando com o pessoal da casa, olha, vamos receber, mas não vamos distribuir, porque essas mensagens não são dessas pessoas, né? Essas mensagens não são desses espíritos. Até que com o tempo parou de chegar esse jornal aqui. Então você veja que esse exemplo tem muito a ver com o que você comentou. Às vezes é um médium que quer aparecer, que quer ter um destaque, é uma vaidade, isso acontece, a gente sempre brinca, né? Todo mundo quer ser o Chico, mas ninguém quer ficar até 4 horas da manhã atendendo as pessoas, né? Pessoal na fila, passar pelos problemas familiares que ele passou, pelas suas dificuldades. A pessoa quer o reconhecimento, quer a fama, né? Mas o trabalho ninguém quer. Então, nós encontramos esse exemplo. Então, é interessante nós vermos também Kardec já tratando sobre as fake news, né, Tarsila? Quer dizer, sempre tiveram fake news. Não é novidade agora dos tempos modernos, não. Não é da agora. Fake news existe desde sempre. Desde sempre. Na época de Jesus, a gente já via os fake news, na época de Paulo de Tarso, né? Os médiuns que queriam, né, fazer a mesma coisa que Paulo fazia, mas não tinham o valor moral, né, e a competência espiritual adequada para isso. Então, falseava informações. Então, isso é comum. Mas, por outro lado, a gente também pode fazer uma análise cuidadosa das coisas e ver que um espírito pode se comunicar com 2 médiuns diferentes sem perder a sua característica. Nós temos um exemplo maravilhoso disso nas obras de André Luiz. Você pega Mecanismo da Mediunidade, você pega outros livros, né, que foram escritos em parceria entre o Valdo Vieira e o Chico Xavier, e você não consegue, tá certo, distinguir o papel do médium, porque o espírito é o mesmo. Você faz uma análise de conteúdo do capítulo do livro que foi recebido pelo Chico e do capítulo do livro que foi recebido pelo Valdo, você não vê diferença, é o mesmo André Luiz. Então, quando um médium é realmente fiel ao espírito, o espírito utiliza ele, né, com muita tranquilidade. E, geralmente, quando um espírito vai usar um médium que ainda não está utilizando, ele o treina por um tempo longo, tá certo? Até porque a facilidade de um espírito para se comunicar através de um médium não é uma coisa conquistada de imediato. O espírito André Luiz ficou vários anos na presença de Chico Xavier, acompanhando ele, trabalhando, acompanhando o trabalho dele, se afinizando com ele, para depois ensaiar as comunicações. Então, você veja que não é um trabalho de 1 ano, de 2 anos, é um trabalho de preparação, né, que gasta tempo. Então, o médium, para poder fazer jus a isso, tem que ser um médium que tem essa disciplina, que deixa a vaidade do lado, que se disponha a desaparecer na sua personalidade para emprestar a personalidade ao espírito comunicante. Então, isso não é qualquer um que faz, porque nós somos cheios de vaidade, a gente quer lá, viu? Recebi uma mensagem do Bezerra de Menezes, e sai propagando por aí, né? Muitas vezes o espírito, até quando encontra recurso no médium, escreve, mas não se identifica.
porque não quer exatamente tocar no ponto nevrálgico do médium, que é a vaidade. Então, isso é muito delicado mesmo, por isso a gente tem que analisar conteúdo. Conteúdo sempre, muito bom, Tarsilo. Carlinhos, quero que você faça aí, passe para ele a segunda pergunta, mas eu só vou registrar aqui a presença da nossa querida Dilene, companheira de trabalho do Gotas de Esperança, a nossa Dircilene, companheira aqui do GEAC, a Mara Barbosa, grande amiga aqui de Três Rios, o Francisco de Assis, companheira com um trabalho também na área mediúnica muito seguro, trabalho assistencial, faz um trabalho belíssimo na Casa Espírita aqui de Três Rios. E o nosso amigo Jonas Andrade, Jonas, se você desejar, coloque o seu número do seu zap aí, que eu vou fazer depois contato com você, ok, querido? Fique à vontade, você que esteve com a gente há 2 semanas. Ele já pediu isso outras vezes. Já pediu outras vezes. Eu peço desculpa, Jonas, porque eu não consegui pôr o seu WhatsApp. Eu não sei mexer muito com o WhatsApp, eu uso muito computador, tenho muita facilidade com computador, mas celular eu uso como telefone, praticamente. Então, eu não sei mexer muito com essas mídias de comunicação no celular, não. Ele pode, se ele não se importar de colocar ali no chat, eu registro, depois eu faço contato com ele. Carlinhos, a segunda pergunta, o nosso Tarsilo, coloque na parede aí. Eu já estou na parede. Já está na parede? Está na parede, né, Tarsilo? A segunda pergunta é o seguinte: quais os perigos para a prática mediúnica e para o trabalho na casa espírita da mistificação? Olha, vamos responder com os espíritos, fazer como Kardec fez. Kardec coloca assim, ó: as mistificações constituem os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático, das reuniões mediúnicas. Não é? E pergunta: haverá meio de nos preservarmos deles? Aí os espíritos, né, Kardec compila 1, 2, 3, 4 opiniões diferentes de espíritos a respeito. E começa assim: parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim, a finalidade do Espiritismo, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há 2 maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, a gente precisa de usar o bom senso e precisa buscar no Espiritismo os valores superiores da vida, não as futilidades. Se a gente procura as futilidades, a gente vai ser mistificado pelos espíritos enganadores. Aí tem uma outra opinião de outro espírito. Os espíritos que vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque merece. É positivo, não é? Bem colocado. Uma nova informação. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Perfeito. Quando vos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Então faz isso espontaneamente. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Mais uma.
Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados, portanto, do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhes achanem ou aplanem, não é, a estrada material da vida, mas para que lhes preparem a vida futura. Então, quando Kardec traz essas opiniões dos espíritos, ele já põe logo, não é, com clareza que todos os perigos da mistificação dentro dos grupos mediúnicos partem principalmente das atitudes psíquicas, das intenções daqueles que são membros do grupo mediúnico. Quer dizer, se eu vou para uma reunião, hoje eu queria tanto falar com a minha esposa que já morreu, e não sei o quê, e fica numa invocação dessa, sem saber se ela pode ou não pode vir, não é? Você já distrai da seriedade. Você vai num grupo mediúnico para ser útil, para ajudar as pessoas que precisam mais do que você, para aprender, né? Então, você vai com uma postura séria. Se você vai com uma postura interesseira, mesmo que pareça justa, você abre a porta para a enganação. Porque se a minha esposa, que já foi para o mundo espiritual, puder dar uma comunicação para mim, ela vem espontaneamente e faz isso no momento adequado. Não precisa de eu pedir isso. Porque só o meu desejo em casa, de vez em quando lembrar dela, já é suficiente. Ela sabe que eu gostaria de receber uma comunicação dela, mas ela só vai poder fazer isso se ela tiver condições. Então, é como diz o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, não é? Então, quando a gente insiste numa reunião mediúnica em obter coisas de interesse particulares nossos, a gente abre as portas para a mistificação. Comentário, Carlinhos? Pois é, fico percebendo, Tarsila, o quanto da importância, né, de nós termos estes esclarecimentos, né? Porque, a priori, a gente começa a entender que esse fator de mistificações está muito relacionado à nossa própria inferioridade, né? A nossa própria condição interior, né? Como foi dito aí, como você estava lendo, quando alguém é mistificado, é porque ele próprio mereceu, né, aquela condição, que partiu dele. É como que ele fosse o imã que atraiu aquela situação. Estou certo nessa observação, Tarsila? Correto, correto. Às vezes também acontece, Carlos, de um grupo mediúnico sério, responsável, não é, que está aí trabalhando, fazendo as coisas do modo correto, os espíritos bondosos que dirigem o grupo permitem vir, de vez em quando, um espírito falseador para testar a atenção e os cuidados da seriedade do grupo. E deixa vir uma comunicação apócrifa, uma comunicação não muito que faz jus a, por exemplo, a identificação do espírito ou do tema colocado, né, que você olha, tem palavras rebuscadas, mas não tem conteúdo real. Então, os espíritos deixam isso acontecer para que a gente não se distraia, para que a gente aprenda a ter todo o tempo a vigilância necessária para que a qualidade da reunião não caia pelo nosso excesso de crendice, né? Porque a gente também precisa exercitar o bom senso, a análise, né? O cuidado. É como ler um livro. Você pega um livro qualquer e lê, não é? Você não pode admitir que aquilo é verdade, a menos que você analise com cuidado e compare
com outras informações para ver se aquilo tem sentido, se tem lógica, se tem uma estrutura de conhecimento real. Então, esse comportamento é um comportamento necessário sempre. E os espíritos que cuidam da gente, eles cuidam da gente também, fazendo esses alertas de vez em quando, para que a gente não se distraia no trabalho. Perfeito. Eu gostaria de registrar aqui também a presença da nossa Liz, lá do Japão. Boa noite para nós, bom dia para você, Liz. Prazer em vê-la conosco também, aqui à noite. A nossa querida Liz Maria, sempre conosco aqui também. Muito bom você estar conosco. Eu já estava preocupado aqui também, porque o Daniel, né, o Alex estavam fazendo pergunta. Falei, gente, o que está acontecendo com essa turma? Estão caladinhos, prestando atenção. Mas eu acho que o que o Daniel perguntou aí, só comentou agora, mas se quiser complementar, ele diz, professor Tassiro, qual o objetivo da entidade que ilude os médios integrantes da reunião mediúnica, empolando com palavras belíssimas, mas sem coerência e conteúdo moral dos espíritos autênticos? É pura vaidade. Eu vou dar um exemplo para vocês que existe na natureza. Existe na natureza um bichinho chamado pulgão. Esse pulgão, ele secreta um líquido docinho. Então, ele chega na porta do formigueiro e começa a secretar esse líquido. A formiga vai lá, prova, gosta, pega o pulgão e leva para dentro do formigueiro. E ele, então, parasitando as formigas, ele começa a secretar o líquido e as formigas começam a alimentá-lo. E ele, então, distorce e desorganiza todo o formigueiro graças a isso. Então, esse é o papel, quer dizer, então ele é um parasita que vive às custas das formigas, mas para poder fazer isso, ele adoça a boca das formigas. Perfeito então, exemplo. Isso acontece com o ser humano, seja encarnado ou desencarnado. Quer dizer, quando o sujeito tem vaidade e sabe usar as palavras de maneira empolada, ele comunica-se como um pseudo-sábio. E vai enganando o grupo, de repente, não é? O grupo fica todo mundo fascinado com ele, a seriedade do trabalho deixa de existir e ele passa a se divertir às custas daquele grupo, né? Porque os trabalhadores, os espíritos sérios, acabam indo embora, porque os encarnados dão mais valor àquele espírito do que a um trabalho de seriedade, e ele, então, destrói um núcleo de trabalho no bem. Então, ele tem um objetivo para isso. O objetivo é criar processo de enganação e de emulação da própria vaidade. A gente vê isso no cotidiano da vida, não é? A gente vê isso na política, a gente vê isso nas administrações, a gente vê isso nas empresas, né, da pessoa que quer parecer o grande chefe. Então, ele engana todo mundo ali para poder estar sempre sendo bajulado, né, para trocar interesses. Então, esse é o objetivo. Por isso que um grupo sério não cai nessa, porque está atento para os valores morais da vida. Nós poderíamos até ter uma frase que quando alguém se permite ser enganado, né, as pessoas só se pediu para ser enganado. Quantas vezes nós encontramos notícias de pessoas assim que foram enganadas, mas foram enganadas pela promessa de um ganho maior. Né, caso assim de alguém chegar, segura minha carteira aqui, ou me dá isso aqui, que eu tenho que pegar 10 mil lá, me dá 1.000 que eu te retorno para você 5.000, que eu preciso disso urgente e tal. E a pessoa se deixa enganar. Quantos e quantos golpes, né, são golpes que enganam as pessoas, que ocorrem entre os encarnados. Os espíritos desencarnam, continuam os mesmos, né, Tassiro? Ou seja, também aqueles que gostam de destruir bons trabalhos, de dar golpes, se divertem enganando as pessoas. Então, por que isso não ocorreria? Bom, nós temos mais manifestação dos amigos. O Alex fez uma sequência aqui, vamos fazer uma leitura seguinte. Eu poderia querer muito uma carta de minha mãe, mas quando recebi as 2 vezes, não pensei por um pensamento leve sobre.
e recebi, e tudo procedeu até sobre o meu marido que desconhecia. É o amor e não o interesse. Nisso você vê realmente a luz sobre a verdadeira vida, sobre o que você falou anteriormente. Mas levanta uma questão aqui. Seu Tarsilo, recebi 2 cartas de 2 conhecidas minhas, porém não sei se procede. Chamei as mães pelo Facebook, porém elas não viram e não quero forçar. Penso eu que, se for verdade, o mundo espiritual vai contribuir para elas verem minha mensagem, para uma conversa, se for necessário. Só acho isso viável, pois não quero forçar nada. Ele não quer, vamos dizer assim, forçar as mães dessas pessoas que recebam essa mensagem que ele recebeu. Ele está correto agir desse jeito? Essas mensagens assim endereçadas, elas são complicadas, porque a gente não sabe se a família está apta, em condições de receber, certo? Então, é melhor que fique quieto, porque os espíritos têm outro mecanismo de comunicar com seus parentes, que é durante o sono físico. Isso satisfaz plenamente os espíritos. Satisfaz um pouco menos os encarnados, porque a gente acorda sem lembrar muito do sonho, não é? Mas a sensação boa de confraternização, de abraço carinhoso, fica como uma sensação de alegria interna, que a gente não sabe explicar por que eu estou alegre hoje, né? Mas ela satisfaz também plenamente a relação de afetividade que os espíritos têm para conosco. Então, não se preocupe, a mensagem escrita nem sempre é a melhor coisa. Então, se não veio diretamente para elas, se elas não estavam presentes na reunião, deixe essa mensagem quieta. Não faça propaganda, porque pode ser que ela não seja devidamente útil. Não só porque as pessoas não podem não saber receber, e segundo, porque não teve um contato mais direto. Perfeito. É diferente, eu tive uma experiência diferente. Eu fui numa reunião mediúnica, conheci um grupo mediúnico diferente, não é? Que eu queria fazer parte, até porque era um grupo sério, um grupo bom, num dia que eu podia fazer parte do grupo, né? E pedi se podia visitar o grupo. Aí eles permitiram eu visitar o grupo. No dia que eu fui na reunião, um espírito amigo, que foi colega meu de doutrina espírita muito tempo, que já desencarnou, se comunicou por escrito, né, deu uma mensagem por escrito, através de um médium do grupo, de surpresa. E trouxe notícia da minha esposa, que estava desencarnada. Então, foi assim, uma coisa espontânea e gratificante, né, através de um médium que não conhecia essa pessoa. E ele assinou o nome direitinho. E se identifica na comunicação. Então, para mim, foi uma coisa extremamente gratificante. Eu estava presente, não é? Participei do trabalho, gostei muito da reunião, mas depois eu não pude continuar no grupo, porque eles são um grupo, não é? Eles permitiram visitar, mas não me permitiram participar do grupo, porque eles já tinham um grupo. Então, vocês viram o cuidado que tem que ser. Fecharam a porta, falou, seu Tarsilo, vai estudar, depois que você estudar mais, você vem. Falou, olha, nós não estamos com pretensão de aumentar o grupo. Olha só, que coisa muito correta. Você veio, visitou, conheceu, mas a hora que a gente tiver no momento de expandir o grupo, a gente te chama. Eu estou fora do grupo, mas lá nessa visita eu recebi uma linda carta de um amigo do mundo espiritual, e ainda mais trazendo informação da minha querida esposa, que se encontra lá do outro lado da vida. Então, essas coisas espontâneas são muito mais ricas, são muito mais satisfatórias e enchem o coração da gente mesmo, não é? Então, quando alguém recebe uma comunicação lá, isso aqui para você, aconteceu na nossa reunião, toma. Isso já não tem tanto valor, porque não tem a presença, não tem a emoção, e nem sempre é verdadeira. Nós gostaríamos, antes de passar para o Carlinhos comentar também, trazer aqui
a presença da Luciana, da Nádia, né, sempre conosco também, da Maria Valdívia, da Olga, da tia Sonilda, que disse que chegou atrasado porque ela apertou o link errado, tia Sonilda. Tia Sonilda. O Marcos, né? O Marcos aqui. Tia Sonilda mandando um bom dia para a Alice, lá no Japão. Esse pessoal que é amigo de Gotas Esperança, onde se encontra, fica mandando abraço. Tem jeito. Nosso amigo Marcos também estando conosco. Zeli também conosco. Então, boa noite a todos. É muito bom que vocês aqui estejam. Carlinhos, você quer fazer um comentário e depois trazer a última pergunta para ele, que antes de a gente encerrar com essa última, assim que o Otacílio fazer, eu quero fazer uma outra colocação para ele também, para a gente poder. Nós temos mais duas perguntas aqui. Eu acho que já foi respondida, já foi. Eu acho que a terceira pergunta, o Otacílio, eu acho que já respondeu. Já, por isso ele pode fazer a quarta. Mas antes, André, eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos internautas que comparecem aqui, inclusive como quando você citou aí a Liz, né, é amiga da Neide, né? Está sempre aqui. Agora, mais uma japonesa aqui no programa, né? E eles acompanhando, né, assiduamente as nossas programações. Muito bom. Bom, vamos à pergunta, Otacílio. Eu tenho a impressão que você já respondeu. Orientam Kardec e os amigos espirituais como meios de... Caiu o nosso Carlinhos, mas vamos lá. A terceira pergunta que eu comentei com ele, você já respondeu. O que nos orienta o Kardec e os amigos espirituais como meio de evitarmos a mistificação. Você já comentou isso. E aí eu queria saber também uma outra pergunta, se você pode falar de mistificação de encarnado para encarnado. Acho que você chegou a comentar alguma coisa, para a gente poderia retornar essa pergunta, porque tem mais uma pergunta do Alex aqui, ele está dizendo que é a última, que ele promete. Tem problema não, Alex, mas vai fazer a pergunta. Fique à vontade. Mas isso tem também, sabe? Infelizmente, a gente também encontra esse tipo de coisa. Aliás, na internet, hoje, como é muito livre, tem muitos espíritas e pessoas que acham que têm entendimento da doutrina espírita, que acham que também são médiums, que ficam fazendo informações as mais estranhas, não é? Que são enganadoras. Por exemplo, a gente encontra na internet informação de que o Chico Xavier Bezerra de Menezes foram capelinos, que explodiram a bomba na capela, e que não sei mais o que. Quer dizer, umas histórias esdrúxulas que não contribuem com coisa nenhuma e que é absolutamente impossível de ser comprovado. Sim. Então, para que divulgar e que não justifica nada, não muda nada da história do Bezerra, não muda nada da história do Chico. Mas as pessoas fazem isso porque elas querem aparecer como se elas soubessem mais do que todo mundo. Então, isso é manifestação pura de vaidade. Quem quer servir a Jesus de verdade, procura fazer como recomenda João Batista. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Que foi sempre o esforço que o Chico Xavier fez, que a Ivone Pereira fez, que o Divaldo procura fazer, não é? De ser intérprete, não ser gerador, não é? Olha, isso é conhecimento meu. A gente até tem direito de fazer isso, mas ao fazer tem que distinguir as coisas. Quando eu dou uma ideia, quando eu falo de um pensamento que é meu, eu distingo ele. Olha, isso aqui, gente, é o meu jeito de pensar. Não estou fazendo doutrina, não. Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. E aí eu dou a minha opinião. Porque todo mundo tem direito a ter opinião. Mas você não pode dar a opinião induzindo como se a sua opinião fosse a verdade. Então, a verdade se deixa por conta
né, dos valores espirituais superiores que os espíritos nos trazem. Por isso, a doutrina espírita foi montada, foi codificada com um critério extremamente rigoroso. O Livro dos Espíritos, depois de pronto, ele foi revisado inteiramente pelo Espírito de Verdade uma vez por mês, não é? Através de uma médium e com o Allan Kardec presente, não é? Discutindo questão por questão para não ter erro. Então, o Livro dos Espíritos é a nossa sustentação. Qualquer informação que vier, que contraria qualquer desses princípios colocados nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, a gente não pode descartar, porque não vai contribuir para a verdade. Muito bom mesmo. O Alex faz, então, a seguinte pergunta. Uma carta psicografada pode ser assinada pelo nome inteiro e tendo uma mensagem após o nome, por exemplo, Maria José com todo o coração? Olha, pode. Eu tenho uma amiga aqui em São Carlos, que a filha morreu de câncer, deixando 2 crianças pequenas. Foi um drama e tal. Depois de alguns meses, ela mandou mensagem através de um médium, uma mensagem escrita, não é, psicografada, para a mãe. Eu vi a mensagem psicografada. É muito interessante, porque a letra, não é, que escreveu a mensagem é uma, e a assinatura é um desenho da assinatura da carteira de identidade da moça que morreu. É um desenho porque o médium não sabe assinar o nome da pessoa, mas ela desenha como se estivesse copiando o nome com todas as características das letras. Mas você percebe que, apesar de ser igualzinho da carteira de identidade que ela tinha, não é? A letra não é escrita corridamente como faria uma assinatura, mas foi desenhada. Então, isso serve de comprovação do espírito, que se comunica, porque ela está identificando-se com a sua assinatura desenhada, não assinada propriamente. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, se você pegar uma pessoa que é capaz de fazer identificação, né, de assinaturas, ele vai dizer assim, olha, a assinatura, o curso da letra, do jeito que foi escrita, é exatamente como a pessoa fazia quando assinava, só que é levemente desenhada, porque o médium não tem o traquejo ainda adequado. Tem médium que tem, porque empresta para o espírito assina o nome mesmo. Mas isso é mais raro, mais difícil. O médium precisa ser um médium muito maleável para isso acontecer. Então, isso garante para a gente a identidade do espírito comunicante, com certeza. Então, assinar o nome com uma assinatura que era o nome que a pessoa escrevia, isso tem uma importância de identificação. Se você levar no cartório, tá certo? O cartório vai reconhecer a firma, mas vai dizer, olha, parece que foi desenhado, não escrito furtivamente, rapidamente, como seria a assinatura da pessoa, porque o médium é um instrumento duro para fazer isso. Eu gostaria então, antes, a assinatura ajuda. Sim. Eu gostaria, então, antes da gente passar para uma última questão, conversar com o nosso Jonas, né, o nosso Jonas Andrade, ele continua se manifestando aí no chat. Jonas, nesse momento aqui, como a nossa reunião não é uma reunião mediúnica, ela é uma reunião de estudos da doutrina espírita, nós não temos como informar se o seu amigo tem alguma coisa, alguma informação para trazer para você.
Eu já anotei o seu zap, pretendo entrar em contato com você para esclarecê-lo sobre as questões aqui que já foram faladas. O próprio Otacílio trouxe o exemplo da sua esposa, que ele desejaria muito que ela também se comunicasse, porque o mesmo sentimento, né, de carinho e reconhecimento que o Otacílio tem pela esposa, você tem por esse seu amigo, como você colocou aí, que foi para você como um pai, mas o Otacílio sabe e entende, como a doutrina espírita nos orienta, que nem sempre é possível àqueles que desencarnam nos trazer comunicação. Vou te dar um outro exemplo da minha companheira, da minha esposa Sinara. Ela tem um reconhecimento, um carinho muito grande pelos pais, principalmente pelo seu pai. E ela me questionava que não era nem com relação a uma mensagem, mas que gostaria de sonhar com ele. Já havia sonhado com a mãe, mas não havia sonhado ainda com seu pai. E ela não sabia o porquê disso. Certa feita, ela passou pela experiência à noite de sonhar assim muito brevemente com ele, muito distante, e ela se emocionou demais, a ponto de se desequilibrar com aquela emoção. Ela não se equilibrou. E aí nós refletimos juntos e falei, tá vendo, como é que você quer sonhar com seu pai se você ainda não está preparado para estar com ele? Você não está emocionalmente equilibrado para estar com ele. Esse sentimento vai criar nele também dificuldades. Então, provavelmente é por isso que você não sonha com ele. Então, a gente precisa entender que, por mais que nós possamos amar, né, e eu tenho meus pais também desencarnados, adoraria também uma mensagem da minha mãe, mas eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que ela está viva, continua trabalhando, ela era espírita, continua velando, né, por todos nós, mas eu não posso impor a ela nenhum tipo de manifestação, porque, como já foi esclarecido aqui a você e a todos nós, o telefone toca de lá para cá. E às vezes ele não está tocando, Jonas, porque, como foi também dado um exemplo do Otacílio respondendo ao Alex, às vezes você também não está emocionalmente preparado para a resposta de um contato desse nosso companheiro. Comece a orar por ele, comece a orar por você, comece a se harmonizar, aceitar o desencarne, entender que as almas que se amam mantêm esse sentimento pela eternidade, que haverá o momento do reencontro, mas que nesse instante, na forma como você tem se apresentado a nós aqui, dificilmente, meu amigo, você conseguirá uma comunicação dele. Então, eu espero que você nos entenda, tá? Compreenda o porquê da nossa resposta, mas todos nós estaremos aqui vibrando muito pelo seu equilíbrio, como também por esse seu grande amigo. André, sim. Deixa eu falar uma coisinha para o Jonas também, porque eu acho que isso também é importante. Quando eu tinha 22 anos, Jonas, eu recebi, 21, 22 anos, eu recebi uma comunicação numa reunião mediúnica de um irmãozinho meu que tinha desencarnado na fase infantil. Ele morreu com 2 anos e 8 meses, atropelado por carro, na porta de casa, numa época que nem tinha carro direito na cidade. Minha mãe sofreu muito, mas ele acabou, depois de alguns meses, porque minha mãe ficava desconsolada, minha mãe sonhou com ele, e ele, assim, pequenininho, né, num gramado, estava lá cuidando de umas coisas, e ela ficou tão emocionada de vê-lo, e ele, então, falou com ela no sonho, mamãe, não chora por mim, eu estou muito bem aqui, mas o seu choro, e você ficar pensando demais em mim, está me fazendo eu sofrer. A minha mãe acordou aos prantos, obviamente, mas foi o último choro que ela teve pela desencarnação dele. Passaram-se mais ou menos 17 anos, eu estava nessa reunião mediúnica, ele veio como jovem e se comunicou através de um médium. Ele não disse o nome, mas quando a reunião começou, eu tive assim, uma emoção muito forte, comecei a chorar sem saber por quê. Não é? Porque a gente sente a emoção, não sabe de onde vem, né? Porque a gente não enxerga o espírito. Mas aí ele, através de uma médium, começou a falar
o Psicofonia, e contou, não é, por que razão desencarna quando é criança, mas ainda fica sempre ligado à família, porque o sentimento de amor não acaba nunca, mas que ele agora, no mundo espiritual, tinha as atividades dele, tinha os trabalhos que ele tinha que fazer, que ele continuava progredindo, seguindo a vida espiritual que ele tinha, que ele precisava, sem esquecer daqueles que faziam parte do coração dele. Não é? E eu debulhei lágrimas, né? Quanto mais ele falava, mais eu chorava, porque eu fui identificando ele. Né? E no final, depois de uns 8, 10 minutos de conversação, ele disse assim, olha, eu não vou dizer meu nome para não causar maiores emoções, porque ele também estava chorando. Não é? Porque é emocionante mesmo. Não é? E aí, depois que acabou essa reunião, eu fiquei muito feliz. Claro, eu passei a semana inteira, o mês inteiro, pensando nele, porque foi um contato maravilhoso. Aí eu voltei àquela reunião, e um espírito amigo chegou para mim e disse assim, Tarsilo, para de pensar no seu irmão, você está atrapalhando a vida dele. Porque ele tem o que fazer no mundo espiritual. Se você fica pensando nele, você fica perturbando ele, porque ele tem o que fazer. É como se você tivesse pegado o telefone toda hora ligando. Ele não dá continuidade no trabalho dele. Para de pensar nele. Quando você lembrar dele, ore e pede a Deus que ele esteja bem onde ele estiver, mas não atraia ele com seu pensamento, porque você está perturbando a vida dele. Então, Jonas, pensar no seu amigo constantemente não o ajuda. Muito bom. Carlinhos, vamos caminhando então para o final. Você gostaria de fazer alguma colocação, alguma consideração? Olha, a gente fica assim, bastante emocionado, né? Quando a gente começa a assistir o programa, eu estou ouvindo mais do que falando, porque eu estou apreendendo mais um pouco mais. Né? O que me vem à mente aqui, André, além do fato do agradecer por esta oportunidade, o que me vem à mente é que as pessoas que estão nos assistindo, os trabalhadores das casas espíritas, pudessem se reunir para essa live, né? Porque nós sabemos que as casas espíritas têm os estúdios mediúnicos, né? Reúnem com os seus trabalhadores. Mas eu estou já analisando aqui a importância deste programa, inclusive para as casas espíritas, para os próprios trabalhadores se reunirem. Não, vamos assistir hoje para analisarmos, vamos estudar junto, porque o programa é um programa edificante para os próprios médios, para a própria casa, né? Então, isso é um fato que me veio aqui, me ocorreu aqui agora, né? Este pensamento da importância de se estudar essa obra tão importante para os médios e para o trabalho mediúnico, né? O desenvolvimento de uma casa. Então, a nossa gratidão aí, Tarsilo, pela sua participação, né, conosco, com o André aqui, né? Porque o André aqui é o meu mestre, ele que me dirige. Né? Então... Carlinhos, essa é boa, Carlinhos. Todos aprendizes. Com certeza, com certeza. Mas eu estou aprendendo muito, né, com esses momentos de reflexão acerca desta obra. Fica a nossa gratidão, André. Eu também, Carlinhos, gratidão pela oportunidade que você nos concedeu. Também tenho aprendido muito, aliás, nesse período da pandemia, que nós pudemos, através da internet, fazer contato com tantas pessoas que a gente ainda não conhece pessoalmente, quantos companheiros buscando um estudo sério da doutrina espírita a gente tem encontrado, companheiros atuantes no trabalho, preocupados realmente em esclarecer, em trocar ideias, né? A gente está trocando exemplos aqui, ideias, experiências. Quantas vezes o Tarsilo utiliza da sua própria experiência, olha, ocorreu desse jeito, e eu também, você, e os companheiros que se manifestam aqui. Então, nós fizemos, sim, uma grande sala de aula, mas uma sala de aula onde não tem um mestre, onde o mestre aqui é Jesus.
O mestre aqui, todos nós, é Kardec, principalmente. Né? Nós somos aprendizes desses dois. E esse diálogo que nós vamos construindo aqui, que justamente dialogando sobre o Livro dos Médiuns, nos concede, para mim, tem sido assim uma oportunidade enorme de aprendizado. Também agradeço a você, Carlinhos, ao Otacílio, a todos os companheiros que estão conosco aqui, participando. E aí eu faço convites, depois eu vou passar para o Otacílio então as palavras finais, se puder fazer a nossa prece também, meu irmão. Eu faço o convite, daqui a pouco, às 21h15, eu vou estar com o nosso querido Marco Mairu na Rádio Brasil Espírita. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação e os laços de família. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos de 15 em 15 dias sobre os princípios básicos da doutrina espírita. E nas outras 15 a gente está lá descortinando o Livro dos Médiuns, também estudando o Livro dos Médiuns. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre reencarnação e os laços de família, pela Rádio Brasil Espírita, pelo canal também do Grupo Espírita Fé e Esperança de Três Rios, às 21h15. E amanhã, dando sequência esse ano, que está sendo um ano de aniversário dos 100 anos do Grupo Espírita Fé e Esperança, e em homenagem também aos 53 anos do Poço Espírita Rita Cerqueira, que é um coração do Jeff, no bairro de Três Rios, na Vila Isabel, a nossa querida Gleice Garcia, Carlinhos também conhece bastante, companheira também do Gotas de Esperança, que vai tratando de um tema muito interessante. Ela vai falar sobre aprendi com a doutrina espírita a ser um verdadeiro espírita. Uma reflexão muito interessante que a gente vai ser amanhã, às 19h30, nesses canais da Rádio Brasil Espírita, do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, fiquem todos já convidados. Alex, deixa sua gratidão. Nós também, meu amigo, você está conosco aqui estudando, participando. Nossa Maria das Graças Lazzarini também. Gratidão pelo esclarecimento. A Ângela, nossa querida Ângela, disse que cheguei no final, ouvi que precisava ouvir para parar para pensar, chorar a ausência da minha mãe. Gratidão, amigos. Estamos todos em aprendizado, Ângela. Ângela, eu acho que eu não tenho seu contato. O Carlinhos tem, né, Carlinhos? Eu vou mandar o link. Vou mandar o link do nosso programa daqui a pouco, você manda para ela, tá bom? E também a Denise aqui, gratidão pelo estudo. Nossa, imensa gratidão a todos vocês que estão conosco. Otacílio, meu amigo, mais uma vez, obrigado. Eu gosto muito de estar com você, da gente conversar, de estar juntos com Carlinhos. Então, por favor, suas palavras e, se possível, os pensamentos que encerrem o trabalho desta noite. Olha, André, eu só tenho a agradecer também, agradecer o cargo, a gentileza de vocês, de oferecer para a gente essa oportunidade de a gente trocar ideias, né, sobre os estudos que a gente vai aprendendo, fazendo da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita tem uma missão linda, que é espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive, né, as religiosas, mas a todas as atividades. A gente transformar o nosso trabalho profissional em ato de servir, não é? A nossa oportunidade de conviver na família como um membro participativo, colaborador de todos que fazem parte do grupo familiar, não é? De ser capaz de ser doador, muito mais do que ficar esperando que a família faça para a gente, de ser um cidadão brasileiro e de poder fazer pelo Brasil o melhor que a gente é capaz, em vez de ficar esperando que o Brasil faça para a gente. Então, a doutrina nos abre um leque de conduta maravilhoso, que a gente não pode perder, não é? A chance de aproveitar nessa encarnação tão maravilhosa e tão difícil de conseguir, não é? Porque existem mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, para conquistar uma vaga nessa universidade estadual, né, uma universidade física na reencarnação, não é uma coisa trivial, não. É preciso merecer, é preciso, né, aproveitar por isso mesmo, né, essa experiência enriquecedora. Que possamos todos crescer juntos, porque progredir junto é muito melhor do que sozinho. Verdade. Muito bom. Então, nós vamos agradecendo. As palavras nossas finais sempre de gratidão.
Gratidão a Deus, aos amigos espirituais pela oportunidade, gratidão pela amizade, pelo carinho de todos, e gratidão sempre por essa doutrina nas nossas vidas. É um presente que recebemos, que possamos aprender com esse presente, porque é importantíssimo demais para nossas consciências. Então, até a próxima sexta-feira. Tem mais, Carlinhos? Sexta-feira? Teremos. O André, eu acho que já para a próxima semana a gente já pode estudarmos o capítulo 28? Sim, 28. Não, 28. Vamos, então, estudem em casa aí, pessoal. Capítulo 28. Então, tá bom. O assunto vai ser sobre charlatanismo e embuste. Continuação. Continuação. Kardec tratou de tudo, não deixou nenhuma ponta aberta, não. Um abraço, então, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos encerrando aqui. Deus nos abençoe a todos.